Olá, pessoal. Vamos começar então mais uma videoaula focando nas questões relacionadas à geração de lucros e constituição de reservas de lucro, né? Então, o nosso foco aqui é trabalhar na constituição das reservas de lucro e na distribuição dos lucros gerados pela empresa. Para isso, a gente vai usar como base a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que não é uma demonstração prevista no CPC. No entanto, é uma demonstração que tem previsão legal na lei societária, na Lei 6.404, que permite a elaboração dessa demonstração ou da substituição dela pela demonstração de mutações de patrimônio líquido, que nós já vimos no vídeo anterior. Então, essa demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, na verdade, ela não é obrigatória, porque se eu elaborar a DMPL, eu não preciso elaborar essa demonstração. Mas ela nos serve para entender um pouquinho mais o que acontece com os lucros da empresa, ou seja, ela é uma demonstração que, na finalidade dela, é mostrar a movimentação que aconteceu na conta de lucros ou prejuízos acumulados. E essa movimentação, ela se reduz em dois pontos principais: na distribuição de reserva e na distribuição de resultado, né? Ou seja, na constituição dessas reservas de lucro e nas diversas formas de distribuição dos resultados para os acionistas. Em termos de lei societária, a Lei 6.404 diz que a demonstração de lucro sobre prejuízo acumulado ela deveria ter, então, os saldos iniciais do período e os ajustes de exercícios anteriores, as reversões de reservas e as transferências dessas reservas para incorporação de capital, chegando ao final, então, ao saldo no fim do período. Então, segue mais ou menos a ideia da DMPL, né? Saldo inicial, movimentação e chega no saldo final. As informações divulgadas na demonstração de lucros acumulados, elas podem estar incorporadas, né, numa conta específica dentro da DMPL, por isso que ela deixa de ser obrigatória a partir do momento que eu tenho a DMPL. No momento que eu elaboro a DMPL, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados ela está inserida dentro, porque ela é uma conta dentro do patrimônio líquido. A Lei 6.404, ela fala sobre ajustes de exercícios anteriores, que é um termo que está, digamos, sendo modernizado pelo CPC, mas ainda na Lei 6.404 se fala dos ajustes de exercícios anteriores, quando se trata de efeitos de mudança de critério contábil e de retificação de erros de exercícios anteriores, né? Então, isso é previsto, né? Como a gente já vem comentando, a gente não pode voltar na escrituração, mas a gente pode corrigir coisas que ficaram erradas ou mudar critérios de exercícios anteriores para adotar critérios que sejam mais adequados para o exercício atual. Nesse sentido, surge então o CPC 23, né? O CPC 23 ele trata da aplicação retrospectiva, né, de mudanças que ocorrem no exercício. Então, essas mudanças que ocorrem num determinado exercício, elas podem provocar efeitos em exercícios anteriores, mesmo sem mudar a escrituração dos exercícios anteriores. Elas provocam efeitos em relação aos saldos, para que a gente possa comparar o exercício atual com o anterior. Porque, como a gente já sabe, baseado nas características qualitativas da informação contábil, a informação ela precisa ser comparativa. Então, ela precisa estar no mesmo nível de componente patrimonial para comparar. Então, mesmo a gente não podendo alterar a escrituração, a gente pode reapresentar a demonstração com alteração de saldos de exercícios anteriores baseados no CPC 23. Então, na DMPL, podem aparecer, então, duas novas linhas, né, baseadas nessa alteração de exercícios anteriores, que seria uma para mostrar o efeito de mudanças de políticas contábeis e outra, então, para apresentar a retificação de erros, né, que porventura vierem a ocorrer e que impactam, então, na situação da empresa e que devem ser depois esclarecidos na forma de notas explicativas de quais elementos provocaram, então, essas alterações na estrutura de resultado da empresa, principalmente no resultado acumulado alcançado. Bom,
Esses resultados alcançados, eles podem ser convertidos, então, em reservas de lucros, né. Então nós vamos tratar de forma específica das reservas de lucro. Então nós temos várias reservas de lucros, e a gente precisa entender cada uma delas, entender como ela contribui para o controle dos resultados acumulados que a empresa tem. Porque assim, ó, se a empresa gerar lucro e distribuir integralmente todo o seu lucro, o seu patrimônio líquido vai ficar sempre igual, ou seja, ele não vai ter evolução, não vai ter crescimento, porque a fonte de alimentação do patrimônio líquido é o capital e os resultados. O capital é o investimento que o sócio fez, agora ele quer ter resultado sobre isso. Então, se cada vez que a gente gerar um lucro, a gente distribuir totalmente esse lucro, não sobra capital para a empresa, não sobra recurso além do capital investido para a empresa reinvestir no negócio. Então, o que acontece? A empresa, ela pode reservar parte desse lucro na forma de reservas de lucro. E esse é um dos tópicos principais desse nosso vídeo. As reservas que podem ser constituídas são essas que estão descritas aqui, né? A primeira delas é a reserva legal, que é 5% do lucro, limitado a 20% do capital social da empresa. Ela é determinada por lei, então toda SA ela tem que calcular essa reserva legal, independente de querer ou não querer, né? Ela é obrigatória, é uma exigência. A reserva estatutária, ela decorre de estatuto, então também é para a empresa sociedade anônima, ou seja, aquela que tem estatuto. Quem tem estatuto é a sociedade anônima. Para que ela exista, precisa estar expressa no estatuto a sua finalidade, os critérios e os limites. Se não tiver isso, ela também não existe. Então, isso é um outro ponto importante. A gente tem que entender que essas reservas, elas existem desde que exista uma previsão ou legal ou estatutária para que elas aconteçam. Então, se o estatuto não estabelecer a existência dela, não existe. E se estabelecer, ele precisa definir para quê, o critério e o limite. Reserva para contingência é uma reserva para perdas extraordinárias, tá? Ela não é uma provisão, ela é uma reserva. A provisão é quando é algo que a gente sabe que aconteceu, mas a gente não consegue estimar o valor. Agora, uma reserva não, é algo que não aconteceu, mas que pode acontecer. Então, a empresa ela pode reservar uma parte do recurso com base em algo que ela estima que pode acontecer. Então, como perdas extraordinárias, né? Atualmente se vive, né, um movimento de transformações climáticas, né, que muitas vezes trazem situações imprevistas, né? Então, situações de perdas como geadas, secas, inundações, fenômenos cíclicos, eles podem provocar impactos em determinadas atividades. Então, se a empresa tiver essa previsão, ela pode provisionar, não, reservar uma parte do lucro para essas contingências, ou seja, não distribua todo o resultado e constitua essa reserva. Se o evento ocorrer, a gente vai reverter a reserva para compensar a perda que teve. Se ele não ocorrer, a gente também reverte para que esse valor que foi constituído na forma de reserva, ele possa ser distribuído aos acionistas. Reserva de incentivos fiscais é uma reserva que trata de valores que transitam no resultado e que deduzem a base de dividendos dos acionistas. Ou seja, são valores que entram, passam pelo resultado, mas não afetam diretamente a distribuição de dividendos, porque são coisas que serão guardadas, digamos assim, para a utilização da empresa, ou que vão, de alguma forma, impactar, né, na forma de subvenções para a empresa. Então, geralmente elas decorrem de doações e de subvenções governamentais, né? Então, por exemplo, a empresa ter isenção de impostos
a empresa ter um terreno doado, por exemplo, uma coisa nesse sentido. A gente precisa registrar que isso aconteceu, mas a gente não eh, eh, registra isso como um resultado para ser distribuído, né. Vocês imaginem, por exemplo, a empresa recebe em doação um terreno, nós lançamos lá, no resultado essa receita desse ganho, né, que teve, que foi o terreno, mas ele é um bem físico, né, e está sendo utilizado pela empresa. Eu não vou chegar e distribuir lucros em cima disso. Então eu levo isso para a reserva de incentivos fiscais e esse valor vai ficar ali até ele virar incorporar no capital da empresa, né, porque foi um ganho de capital, né, um aumento na estrutura física da empresa. Retenção de lucros para expansão, né, então a chamada reserva para expansão, ela é uma reserva também estabelecida pela assembleia de acionistas, né, da empresa, em que ela define algum projeto de expansão. Então, ela quer criar uma fábrica nova em um determinado lugar, então ela constitui essa reserva durante um determinado período, tem que ser estabelecido pela assembleia de acionistas, para realizar esse tipo de expansão que ela pretende. Então, geralmente é um percentual do lucro que é apurado. A reserva de lucros a realizar é aquela reserva que é constituída em cima do lucro que não foi realizado. Tá? Então, o exemplo clássico disso, né, é aquela questão que a gente fala sempre da equivalência patrimonial. Quando aumenta o patrimônio da outra empresa, aumenta o meu resultado aqui, mas não entra dinheiro. Né? Então, se eu for pagar a dividendos sobre esse lucro, eu não tenho dinheiro, porque não entrou dinheiro. E às vezes eu estou com um prejuízo lá e eu tenho uma equivalência patrimonial positiva e dá lucro no final. E não tem dinheiro para isso. Então, esse valor que for apurado, ele pode ser deduzido do lucro para futuramente, quando ele virar efetivamente um valor monetário, então a gente possa distribuir para os acionistas. E o dividendo adicional proposto é a parcela que excede o mínimo obrigatório, né? Nós vamos ver agora na sequência que o cálculo do dividendo, ele tem um cálculo do chamado mínimo obrigatório. Então, se a empresa opta por pagar esse mínimo obrigatório, uma parte do lucro não vai ser todo distribuído. Então, ele pode ser levado para essa conta de dividendo adicional para ser distribuído posteriormente num exercício seguinte. Bom, as reservas de lucro a realizar e reserva de contingências, elas devem ser revertidas. Tá? A de lucros a realizar, ela é revertida direto para o dividendo de acionista. Por quê? Porque a reserva de lucros a realizar, a gente deduz ela do lucro, né? Então o acionista deixa de receber o dividendo. Então, quando ela reverte, nada mais é do que dizer assim, olha, aquele lucro que eu tinha, agora ele virou valor monetário. Então, se ele virou valor monetário, eu estou distribuindo dividendo. Então, a reserva de lucros a realizar, a gente reverte ela direto para a conta de dividendos a pagar, porque ela é calculada justamente com esse objetivo. Nós vamos ver em seguida como é que se calcula essa reserva de lucros a realizar. Já a reserva de contingência, ela é diminuída na base de cálculo do mínimo obrigatório estabelecido, né, no cálculo do dividendo. Então, quando ela é revertida, ela volta para essa conta, para o cálculo, né, do dividendo mínimo obrigatório. A reserva para contingências, ela é revertida toda vez que o motivo para qual ela foi criada deixa de existir ou acontece aquilo que realmente tinha sido previsto. Então, ela é revertida quando acontece essas duas situações. Claro que quando o fato aconteceu, ela reverte porque aí ela compensa a perda que a empresa teve. Né? Então, na verdade, ela ia distribuir dividendo e que ia ter depois uma perda. Então, ela compensa essa perda. E quando o fato não acontece, não tem a perda, tu volta para o lucro para que seja distribuído efetivamente para os acionistas. Além do dividendo, que nós vamos ver na sequência obrigatória, que a gente deve ser calculado, o lucro ele também pode ser distribuído na forma de juros sobre capital próprio.
esse juros sobre capital próprio ele foi criado em 1995, uma lei federal, e ele possibilita, né, a empresa a deduzir no cálculo do imposto de renda e da contribuição social uma remuneração aos acionistas sobre seu capital próprio. Então, a empresa ela pega o valor do capital próprio, que seria o valor do patrimônio líquido, e calcula um juro sobre esse capital e distribui aos acionistas. E pode lançar isso como despesa, né? Ou seja, diminui. Na verdade, não, ela não lança diretamente como uma despesa, mas ela constitui como uma dedução do seu lucro na hora de pagar o imposto de renda e contribuição social. Isso se torna interessante para a empresa. O cálculo desses juros é somando capital social, reserva de capital, reserva de lucro, ações, tesouraria e prejuízo acumulados. Tá? Aqui não entra o ajuste de avaliação patrimonial. Então, reserva de capital, reserva de lucro, ações, tesouraria e prejuízo acumulado, que compõem, né, a base para calcular o juro. Esse juros sobre capital próprio, ele vai servir, então, para ser abatido, né, na forma de tributo, na forma do cálculo do lucro tributável, na hora da elaboração, então, vai ser evidenciado na DMPL, né, e vai servir para abater o lucro tributável, né. Então, isso às vezes se torna interessante porque a empresa paga menos imposto, porque, na verdade, quem paga o imposto sobre os juros sobre capital próprio é o acionista e não a empresa. Diferente do dividendo que a empresa paga, né, sobre o lucro e depois o acionista não precisa pagar quando recebe o dividendo. Então, aí é uma relação da empresa com o acionista para ver qual é a melhor opção, qual é o melhor caminho. O único cuidado, então, sobre a questão das reservas de lucro é que o saldo, né, da reserva de lucro, com exceção da contingência, incentivos fiscais e lucros a realizar, que são reservas que têm algumas características muito pontuais, ela não pode ultrapassar o total do capital social, né, para que não tenha, então, problemas em termos de definição na Assembleia de Acionistas, né, porque isso vai levar para que os acionistas tenham que decidir o que fazer com essas reservas, né? Para não acontecer um acúmulo muito grande de reservas e aí, né, não se distribui, não se trata, né, o lucro vai sendo muito retido na empresa e aí também não é né, tem que haver um equilíbrio entre a quantidade de lucros que a gente distribui e os lucros que a gente reserva para finalidades específicas. Então, assim, ó, de um lado a gente tem o juros sobre capital próprio, que a gente falou antes, né? E de outro lado a gente tem os dividendos obrigatórios, né? Então, a empresa ela pode distribuir o juros sobre capital próprio, mas ela pode distribuir dividendos, né? O dividendo, ele pode, quando ele está estabelecido no estatuto, é aquilo ali que está no estatuto e pronto, deu. Aí o estatuto vai dizer como é essa distribuição, né? Qual é o percentual, qual é o limite, ela vai estar no estatuto. Quando não estiver, a gente adota o dividendo mínimo obrigatório. Muitas empresas optam pelo dividendo mínimo obrigatório para não se comprometer, né? Porque quando estabelece no estatuto, tu tem que seguir a vida inteira com aquilo ali. Então, às vezes é um momento, às vezes não é um momento para distribuir mais, para distribuir menos. Então, o dividendo mínimo obrigatório segue a legislação e pronto, né? Então, o que é o dividendo mínimo obrigatório? É um cálculo que é feito, né? Em que a gente pega o lucro do exercício, diminui a parcela da constituição da reserva legal, porque ela é obrigatória, então tu tem que diminuir, porque tu não vai distribuir para o acionista a reserva que é legal, né? Então, tem que calcular isso separado. Adicionar ou diminuir a reserva de contingência, ou seja, quando ela é revertida, tu adiciona, quando ela é constituída, ela é diminuída. E o valor que dá, ele serve de base de cálculo. Então, esse valor que se chega, se calcula 50%, né? Então, o lucro menos a reserva legal, mais ou menos a contingência, o valor que dá, aplica 50%. Esse é o dividendo mínimo obrigatório estabelecido pela legislação. Então, como é que a gente faz o cálculo disso, né?
e vamos entender o efeito que a reserva de lucros a realizar tem nesse dividendo mínimo obrigatório. Vamos imaginar que o resultado foi 150 mil, que a parcela, então, de reserva legal é 5%, deu 7.500. Então, a base de cálculo, né, não teve contingência. Então, a base de cálculo é 142.500. Ou seja, eu devo de dividendo 71.250. Mas aí, o que acontece? Eu fui olhar o meu resultado e eu verifiquei dos 150 mil que eu tive de resultado, 130 é lucro que não foi realizado. Ou seja, foi lá, por exemplo, a equivalência patrimonial. Tá? Pode ser uma receita de volume muito grande, com prazo de longo prazo para recebimento, e por isso não foi convertida. Pode ser um impacto em termos de variação de ajuste de receita ou de despesa de elemento patrimonial que entrou no resultado, mas que não se converteu em dinheiro, né? Então, pode ser várias coisas, mas nesse caso a gente está supondo que desses 150 de resultados, 130 não foi realizado, ou seja, a parcela de lucro que foi efetivamente realizada, que virou dinheiro, foi 20 mil. Então, o que a gente tem que verificar? A gente tem que pegar esses 71.250, que é o dividendo obrigatório, e diminuir a parcela que ela vai ser efetivamente paga, ou seja, que eu vou poder pagar de dividendos, que é os 20 mil. Então, os outros 51.250, eles viram reserva de lucros a realizar. Então, a gente vai ter 20 mil, que é efetivamente dividendo, e 51.250, que é reserva de lucros a realizar, que vai ser distribuída posteriormente, quando isso se converter em valor monetário efetivo. O dividendo obrigatório, ele pode ser deliberado por assembleia de acionistas, tá? E os acionistas, se ele não tiver no estatuto, o acionista ele pode estabelecer que um valor, então aí seria uma outra opção, né? Ou está no estatuto, ou está ou é o dividendo obrigatório, ou assembleia de acionistas, tá? No caso, se a assembleia de acionistas, a única restrição que tem é que não pode ser menos que 25% do lucro líquido do exercício. Tá? Os lucros não destinados para as reservas, então, eles devem ser distribuídos. Por fim, né, só uma informação que é importante, né, a lei federal, ela estabelece que deve, tanto e o CPC também, né, deve-se identificar na demonstração de mutações de patrimônio líquido ou nas notas explicativas o montante de dividendos que deve ser reconhecido na distribuição para os proprietários e o montante de dividendo por ação, né, que é um cálculo para se entender o quanto que foi gerado de dividendo por ação. Essa informação ela também é estabelecida pela Lei 6.404, então precisa se gerar essa informação na hora de apresentar, né, as demonstrações contábeis para todos os interessados. Pessoal, então essa é a nossa videoaula sobre reservas de lucro, sobre dividendos, sobre juros sobre capital próprio e sobre demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Até mais, pessoal.